Plantão máximo no futebol brasileiro. Uma goleada histórica pode ter sido apenas cortina de fumaça. O 8-0 do Flamengo sobre o Madureira não foi só um espetáculo em campo, segundo relatos que circulam nos bastidores mais fechados da Gávea. Foi um terremoto silencioso. Enquanto a torcida comemorava, compartilhava memes e exaltava a atuação impecável, decisões que mudariam o rumo do comando técnico já estariam supostamente sacramentadas. A pergunta que ecoa nos corredores é desconfortável. O show foi celebração ou despedida disfarçada? Porque quando um time vence por 8-0 e mesmo assim o clima interno não transmite paz absoluta, algo não encaixa. Filipe Luís parecia ter encontrado a resposta dentro das 4 linhas. Mas e se o resultado veio tarde demais? E se o placar elástico foi apenas o último capítulo de uma história que já estava escrita? 5 revelações começaram a circular entre conselheiros, funcionários e pessoas próximas ao ambiente interno. Informações que não aparecem em coletiva, não entram em nota oficial, mas que inflamam grupos privados e dividem a torcida. Quem acompanha o Flamengo além dos 90 minutos já percebeu que existe algo maior por trás dessa sequência de acontecimentos. E é aqui que tudo começa a ficar intrigante. Porque no futebol, quando a vitória é perfeita demais, o silêncio nos bastidores costuma ser barulhento. Primeira revelação. Segundo fontes próximas ao vestiário do Clube de Regatas do Flamengo, a decisão sobre Filipe Luís já estaria tomada dias antes da bola rolar para aquele 8-0. A informação que circula é de que reuniões reservadas teriam acontecido longe das câmeras, com tom mais administrativo do que emocional. A goleada contra o Madureira Esporte Clube teria sido apenas um detalhe tardio em um processo considerado irreversível por pessoas que acompanham os bastidores. Coincidência? Ou o espetáculo veio quando já não havia mais o que salvar? Dizem que o ambiente interno não refletia exatamente a harmonia vista em campo. Comentários apontam divergências sobre escalações, minutagem e supostos privilégios. Nada confirmado oficialmente, claro. Mas quando atletas começam a trocar olhares diferentes e dirigentes passam a circular com semblante fechado, a arquibancada pode até cantar, porém os corredores contam outra história. Há quem afirme que o placar elástico teria sido encarado como prova de que o elenco poderia render ainda mais, talvez até além do que vinha sendo pedido. Teria sido um recado silencioso? Uma demonstração de força coletiva? Ou apenas a ironia cruel do futebol, que às vezes reage tarde demais? Segunda revelação. Rumores em grupos de WhatsApp ligados a conselheiros apontam que reuniões discretas ocorreram antes mesmo da semifinal do Campeonato Carioca. Conversas reservadas, agendas alteradas, encontros que oficialmente tratavam de planejamento, mas que, segundo comentários paralelos, envolviam nomes para uma possível substituição. Não há confirmação pública, porém o burburinho ganhou força quando torcedores atentos notaram que o nome de um eventual sucessor já circulava internamente. A postagem enigmática de Luiz Araújo também entrou na equação. Para alguns, apenas coincidência digital. Para outros, um recado cifrado que fazia mais sentido depois da goleada. Coincidência ou sinal de algo maior? Existe ainda uma narrativa que provoca debates inflamados. Será que parte do elenco já não estava convencida de que mudanças eram necessárias para evitar repetir o trauma de 2023, quando o time chegou a decisões importantes e saiu derrotado? Teria havido um movimento silencioso para provar que o grupo era capaz de algo diferente? A palavra cavar aparece em discussões mais exaltadas, embora ninguém assuma nada publicamente. No futebol, muitas vezes, o que não é dito fala mais alto. Terceira revelação. Áudios que circulam em aplicativos indicam um suposto desconforto da diretoria com o estilo considerado independente de Filipe Luís. Pessoas que dizem ter ouvido trechos relatam críticas sobre decisões tomadas sem alinhamento prévio. Nada oficialmente autenticado, mas suficiente para alimentar teorias. Estaria o comando incomodado com escolhas que fugiam do planejamento superior? Em ambientes de alta pressão, autonomia pode ser virtude ou ameaça. Depende de quem observa.
Especula-se que a mudança foi acelerada para abrir espaço imediato ao novo comandante antes de compromissos decisivos. A lógica seria simples: evitar repetir a narrativa amarga do ano anterior. A goleada então ganha outro contorno, não como salvação, mas como epílogo. Se a decisão já estava amadurecida, o 8-0 teria sido apenas uma fotografia bonita colada em um processo já concluído. E talvez seja justamente isso que incomoda parte da torcida. A sensação de que, enquanto comemorava nas redes, algo muito maior já estava decidido, longe dos refletores. Quarta revelação. O anúncio da demissão logo após a coletiva levantou questionamentos imediatos. Por que naquele exato momento? Por que não esperar o dia seguinte, esfriar os ânimos, preparar o terreno? Segundo comentários que circulam entre bastidores políticos do Flamengo, o timing não teria sido aleatório. A comunicação teria sido estratégica. Divulgar a decisão logo depois da entrevista evitaria uma possível reação interna organizada. Quando a informação explode de forma repentina, não há tempo para articulação, não há espaço para resistência pública. É o choque antes da mobilização. Há quem diga que parte do elenco foi surpreendida. Outros garantem que alguns já sabiam. Esse desencontro de versões só aumenta a névoa. Se todos estavam alinhados, por que o clima de surpresa? Se não estavam, por que tanta rapidez? Em ambientes de alta pressão, timing é ferramenta de poder. Comunicar após a coletiva pode ter sido uma forma de encerrar qualquer narrativa alternativa antes que ganhasse corpo. Enquanto a torcida ainda comentava o 8-0, o foco mudava abruptamente para o comando técnico. A pauta virava, a euforia dava lugar à perplexidade. E existe um detalhe curioso. Quando decisões são tomadas com tanta precisão temporal, geralmente existe planejamento prévio. Não se redige comunicado oficial em minutos. Não se alinham discursos em questão de segundos. Tudo indica que o texto já estava pronto. A pergunta que fica é incômoda. Pronto desde quando? Quinta revelação. E se o 8-0 nunca foi salvação? E se foi apenas o ato final de algo decidido dias antes? A torcida vibrou com a goleada, exaltou intensidade, postura, entrega. Mas nos bastidores, segundo relatos paralelos, o roteiro já apontava para outro desfecho. Em vez de mudar o destino, o placar pode ter servido apenas como ironia cruel do futebol. Uma despedida com aplausos involuntários. Alguns torcedores mais desconfiados levantam uma hipótese ainda mais provocadora. Será que o desempenho avassalador expôs uma força que, na visão de quem decide, precisava ser reorganizada sob outro comando? Se o elenco mostrou que podia produzir daquela forma, talvez a avaliação interna tenha sido de que era o momento ideal para trocar a liderança e tentar potencializar algo maior antes das decisões mais pesadas da temporada. Nada confirmado, claro. Mas a sequência de fatos alimenta interpretações. Existe também o fator memória recente. O trauma de 2023 ainda ecoa. Chegar às finais e sair derrotado criou uma cicatriz institucional. Dentro dessa lógica, qualquer sinal de instabilidade vira alerta máximo. A diretoria, segundo comentários que circulam, não queria correr o risco de repetir a narrativa de promessas que terminam em frustração. Se havia dúvida sobre alinhamento, sobre modelo de jogo, sobre gestão de grupo, talvez a goleada não tenha sido suficiente para apagar questionamentos anteriores. No fim das contas, o que fica é um cenário fragmentado. Uma vitória histórica que não garantiu estabilidade. Um treinador jovem que, para muitos, representava renovação e identidade. Um anúncio feito no timing mais cirúrgico possível. E uma torcida dividida entre gratidão, indignação e desconfiança. No futebol, raramente os acontecimentos são lineares. O que se vê no campo é apenas a superfície. Abaixo dela, decisões são tomadas em salas fechadas, mensagens circulam em grupos restritos e estratégias são desenhadas longe das câmeras. A grande questão agora é simples e explosiva. Foi gestão preventiva ou ruptura calculada? Você acredita que o 8-0 poderia ter mudado esse destino? Ou tudo já estava decidido muito antes da bola rolar? Deixe sua opinião.
porque a sua visão pode revelar detalhes que passaram despercebidos. Se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece além das 4 linhas, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhuma atualização e deixe o seu like. Sua participação fortalece essa comunidade que não se contenta apenas com o placar final.